O câncer coloretal, popularmente chamado de câncer de intestino, é um dos tumores que vem mais crescendo no mundo ao longo dos 12 anos, ok? Uhum. Ele já é o segundo câncer mais comum em homens depois de próstata. Ele era o terceiro, ele perdia para pulmão. Tá. E ele já é o segundo câncer mais comum em mulheres depois de mama. Ele era o terceiro e perdia para útero. Então é próstata e intestino em homens, mama e intestino em mulheres. Ele vem crescendo de forma assustadora em quase todo mundo. Tem alguns países que são exceções da regra, mas vamos falar como uma maneira geral, né? Exemplos. Pelé teve câncer de intestino. O jogador Roberto Dinamite, câncer de intestino. Estou falando que são tudo pessoas públicas que divulgaram. Emílio Surita, câncer de intestino. A cantora Simone Balão Mágico, câncer de intestino. Preta Gil, câncer de intestino. Aquele jovem de 42 anos que fez o Pantera Negra, Chadwick Boseman, Sim. câncer de intestino com 42 anos. E realmente está aumentando muito a estatística com câncer de intestino, pessoas abaixo de 49 anos. Quais os fatores de risco? Quando nós usamos esse termo fatores de risco, quer dizer, quais são as causas principais para facilitar esse câncer de intestino? Depois é importante nós dizer o que nós fazemos para prevenir o câncer de colo, que tem como prevenir, Caio, né? Primeiro de tudo, quase todas as coisas que eu citei que geram disbiose são fatores para câncer de intestino. Então, só para entender, a disbiose, que é essa alteração da microbiota intestinal, é um fator de risco para câncer de colo? Sim, por exemplo, pessoas que consomem muitos embutidos, que nós citamos aqui, é um grande fator de risco. Pessoas obesas, fator de risco. Um fator de risco que nunca era citado, que hoje em dia é citado muito, Caio, bebida de álcool. É verdade, está sendo um monte de Bebida estudo, de álcool falava-se em relação a pâncreas, em relação a fígado. Hoje em dia, sabe o que a Organização Mundial da Saúde, que tem muitas coisas que eu questiono essas orientações deles, mas aqui eu concordo plenamente, não existe dose segura de álcool. Isso é muito forte, né? Sempre se dizia, tu pode consumir 2 a 4 doses semana, até 2 long neck, 600 ml de cerveja a cada 2, 3 dias. Cálicinho de vinho é bom pro coração. Então é o seguinte, não existe dose segura de álcool. Tu não sabe o quanto vai agir nas células e para ser um precursor de uma célula que vai começar a se multiplicar de forma desordenada, porque é isso que começa o câncer, né? Então, bebida de álcool. Pacientes diabéticos que não fazem um tratamento adequado. Idade, obviamente, é um fator de risco, né? Quanto maior a idade, não. Pessoas que têm histórico na família de câncer de intestino de primeiro grau, pais, irmãos, avós, tudo tu tem que te ligar para ficar um pouco mais atento. E, obviamente, vamos tocar no assunto aqui em relação ao exame preventivo, que ainda é muito pouco falado, tá? E um tema que é muito polêmico, Caio, é em relação à carne vermelha. É verdade. Tá? É um tema polêmico, é um tema que gera discussões, e eu já vi brigas acaloradas entre colegas médicos sobre o tema, mas eu vou me posicionar, como eu sempre me posiciono sobre em relação a qualquer tema. Quando eu não sei, eu digo, olha, isso aqui eu não sei, não vou na minha posição, mas eu vou me posicionar, claramente. Sempre nós somos ensinados que a carne vermelha é um fator de risco para câncer de intestino. Se eu perguntar para todo mundo vai dizer, eu já ouvi falar que carne vermelha é um fator de risco importantíssimo. Tanto que a orientação é o quê? Entre 500 a 700 gramas por semana, a dose máxima de consumo de carne vermelha, era o que sempre foi, desde a época da faculdade eu escolhi isso aí. 500, 700 gramas, que é 2 bifes grandes por semana, poderia mais. Só que tem muita coisa, Caio, na medicina, que a gente aprende e vai repassando como um papagaio, sem parar e começar a estudar, né? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o consumo de carne vermelha de 1970 para cá tem caído. Uhum. E o câncer de intestino, inversamente proporcional, tem aumentado. Uhum. Então, primeira coisa para tu te questionar. Parei, tem alguma coisa errada. Para tu entender mais ou menos, olha que interessante esses dados aqui. Sabe quanto que é o consumo de carne per capita por pessoa no Brasil durante o ano? Não. 24 quilos. Em todo ano. Tá, em todo ano. É cerca de 2 quilos por mês. Tá? Estados Unidos, 38. Nossa. Argentina, nossos vizinhos, que eu moro lá no Rio Grande do Sul, 48. Hong Kong, 137 quilos ano.
Nossa. E Hong Kong não tem muito câncer de intestino. No Brasil, já chegou a ter 40 a 42 quilos de consumo de carne vermelha per capita ano. Nós estamos agora em 24 e alguns estudos sugerem que, na verdade, 24 são entre todas as carnes, que a vermelha ficaria entre 18 a 19. E é uma discussão porque, infelizmente, nós não temos dados tão apurados em relação a isso aqui no nosso país. E, na verdade, tu pode me dizer o seguinte, da onde surgiu, então, essa história de carne vermelha para câncer de intestino? Olha só que interessante, isso aqui pouca gente sabe. Teve um encontro em 2012 em Lyon, na França. Tá. Juntaram 21 médicos que se intitularam especialistas, e nenhum era, e foram analisar 800 estudos observacionais, que não são estudos que nós chamamos com evidência forte científica. E não sei por qual motivo, no fundo eu sei, foram excluídos 774 dos 800 estudos. Deixaram apenas 26. Um terço desses experts, nada contra quem é vegetariano e vegano, nada contra. Tenho amigos e familiares que são, nada contra. Respeito completamente, tem grandes benefícios também disso aqui. Só que um terço desses médicos que estavam lá eram vegetarianos e veganos. Então isso aí já é um grande viés. Exato. Tanto que muita gente bateu muito, porque dentro de 700 e poucos estudos que foram retirados, a maioria deles mostrava um benefício da carne vermelha. Então, na verdade, foi um encontro que foi totalmente questionado em relação a pessoas que têm um olhar científico bastante grande. Não eram estudos com grandes relevâncias. Em 2019, saiu um estudo observacional de 3 milhões de pessoas sendo observadas nos Estados Unidos e não mostrou correlação de carne vermelha com o câncer de intestino. E eu te digo mais, para quem gosta da carne vermelha, a carne vermelha, ela tem tantos benefícios. A carne vermelha, por exemplo, para vocês entenderem, ela é rica em glutamina, que hoje em dia está todo mundo quase utilizando a glutamina, porque a glutamina é o principal suplemento para o intestino. A glutamina, junto com a glicina que tem na carne vermelha, elas fecham, nós chamamos de leaky gut, que é a permeabilidade intestinal, que pode gerar uma série de doenças porque o intestino fica permeável por causa que a tua alimentação é muito ruim. Tem na carne vermelha. A carne vermelha tem uma quantidade de aminoácidos de alto valor biológico gigantesco. A gordura da carne vermelha, ela tem o ácido linoleico, que é um anticâncer. Então, na verdade, o Março Azul é um mês de prevenção do câncer do intestino, né? Como tem o Outubro Rosa. E tu sabes que sempre no Março Azul, sempre chamam os proctologistas com maior evidência no Brasil para falar sobre o câncer de colo, e todos os anos, obviamente, me chamam. Eu fui o único coloprocto do Brasil esse ano que, quando falei sobre fatores de risco, eu não citei a carne vermelha. Muitas pessoas me questionaram e eu disse, tem muitas explicações para eu poder falar em relação à carne vermelha. Mas o que eu gostaria de falar sobre o câncer coloretal, que agora sim nós vamos falar da parte que literalmente salva vidas. Quais são os sintomas de câncer coloretal? Que tu pode dizer, opa, eu posso estar com um tumor no meu intestino. Primeira dica, não espere por esses sintomas. Esses sintomas, geralmente, quando eles já estão tardios. Sim, já estava dando sinais do seu corpo há muito tempo. Olha só, 90% dos casos de câncer de intestino com diagnóstico precoce são curáveis. Uau! Hoje em dia as pessoas dizem assim para mim, doutor, tá tão avançado, como é que não descobriram a cura do câncer? Claro que descobriram a cura do câncer. É o diagnóstico precoce. A recém eu te passei que essa estatística, 90% é curado. Só que vem um contraponto triste. 80% dos cânceres de intestino tem diagnóstico tardio. Já está com metástase em fígado, em pulmão, metástase loco-regional, que é ao redor do intestino. Então, não espere pelos sintomas. Mas eu vou citar, assim, quais sintomas de alerta para você poder, abrir o olho e dizer, opa, eu tenho que fazer o exame preventivo mesmo que eu não esteja com a idade. Eu acho que é interessante saber quais sintomas para você procurar antes daquela idade que é chave que nós logo iremos citar. Vamos lá. Alteração do hábito intestinal. Isso aqui é o mais clássico de todos. O que quer dizer? Mudou o modo que você defeca. Caio revelou que ele defeca todos os dias. Pela manhã, aquela janela. Entre as 7 e 8. Isso é maravilhoso. Isso é o sonho de todo coloprocto ouvir isso.
Eu queria que tu fosse meu paciente para tu me dizer isso. Quando eu pergunto, eu disse, defeco todos os dias reloginho. Eu disse, poxa, que coisa boa ouvir isso, tá? Claro que não precisa defecar todos os dias, senão o pessoal vai se angustiar aqui. Sim. O que é considerado, mais um conceito, defecação correta. Até 3 vezes no dia é aceitável, mais que isso é patológico, tem que ver o que está acontecendo, ou uma vez a cada 3 dias. Então, se teu público que está aqui ou que está nos ouvindo, dizer assim, eu defeco cada 2 a 3 dias, tá ok. A gente considera constipação quando passa de 3 dias sem defecar. Tá? E, na verdade, a alteração do hábito intestinal quer dizer, o Caio sempre defecou normal. E nos últimos 3 a 6 meses mudou. O Caio começou a ter diarreia. O Caio começou a ficar constipado, entendeu? É uma mudança do modo que você defecava. Isso chama-se alteração do hábito. Sempre tem que abrir o olho quando acontece a alteração do hábito. Outro detalhe, Caio, são fezes em formato de fita. Tipo essa caneta que tu estás na mão. Fezes muito afiladas. Claro, né? Não vai tu ter uma fezes afilada uma semana, 2 dias, dizer tô com câncer de intestino. Isso hoje já tá 90 dias, 6 meses, 180 dias. Fezes afiladas quer dizer, possivelmente tem uma obstrução dentro do teu intestino, porque o câncer ele vai fechando o intestino, que quando as fezes vão passar por essa obstrução, elas são moldadas e elas saem em forma de fita. Outro detalhe é sangramento, sempre tem que investigar. Claro que a imensa maioria dos sangramentos que chegam na clínica comigo são doença hemorroidária, hemorroides ou fissura. Que hemorroide quase todo mundo vai ter ao longo da vida em algum momento, alguns sintomas. Mas sangramento tem que investigar. Anemia de causa desconhecida. Tô investigando uma anemia, ninguém sabe o que é, tô tomando vitamina para ferro. Examina que pode estar com câncer no cólon ascendente, no lado direito, porque é um sintoma em relação a isso aí, tá? Mas o mais importante de tudo e a culpa é nossa, falta divulgação sobre isso. Porque todo homem sabe que tem que fazer a prevenção do câncer de próstata, certo, cara? Sim. Toda mulher sabe que tem que fazer o exame preventivo de câncer de mama e o Papa Nicolau, que é o exame do colo do útero. Mas pouca gente sabe ainda que chegou em 45 anos, não é 50, tá, pessoal? 45 anos, todos temos que fazer a nossa colonoscopia. Cara, eu não sabia, tá verdade. contaminando? Não, tem Assim, total correlação, e né? você acaba ingerindo, inalando bactérias. E são bactérias ruins. Que nem pessoa, tu vai pro celular, só que tem que falar com um coloproctologista, que nem sistemas mais áreos, que talvez nós vamos abordar alguns. Não fica com vergonha, aproveita que eu tô aqui, porque é com coloprocto que tem que falar. Não vai levar celular pro banheiro. É a coisa mais anti-higiênica e mais contamina do mundo. Celular... Isso aí inclusive, eu tava com o teu amigo, tu conhece no podcast com o Vilela, né? Sim. Eu já fui 2 vezes lá com ele lá e ele disse, cara, tu tirou um barato meu que eu gostava de criar no banheiro algumas coisas. E eu expliquei sobre posição, que é certo de sentar em vaso sanitário, que as pessoas sentam errado no vaso sanitário. Não, doutor. E... Tá ficando muito bom. E na verdade, é isso aí. Outro detalhe, que as pessoas também não têm toda a atenção, que é um outro tema que eu bato muito, até mesmo bato no sentido, Caio, não apenas para discutir, bato com um cunho de ensinamento para médicos do mundo todo. Pessoas que não se desverminam com a frequência certa, não se desparasitam, têm uma tendência para ter desbiose. Sim. E a maioria dos médicos do mundo diz, não é necessário tomar remédio para vermes. Remédio para vermes tem que ser tomado obrigatoriamente uma vez no ano, todo mundo. E quem consome muita comida japonesa, ou frequenta a zona rural, ou tem pet em casa, animal de estimação, tem que ser 2 vezes no ano. Eu faço uma vez por ano, Tá? acabei de fazer. Isso é obrigatório. Por exemplo, eu tenho pet em casa. A minha esposa que está aqui comigo, a Francine, a gente tem um cachorrinho, que é um chihuahua, o Máximo com 2 S's, tá? Tá. E então eu tenho que desverminar 2 vezes no ano, tá entendendo? Então isso aí, às vezes o pessoal diz, mas eu tenho que fazer exame de fezes. Pessoal, tu tem entre 8 a 9 metros de intestino delgado, 2 metros e 30, 3 metros de intestino grosso. Às vezes tu vai coletar 3 amostras de fezes e não tá uma amostragem ali correta e vai dar negativo, tá? Eu tenho tantas histórias, tantos vídeos no meu canal sobre isso, tantas histórias reais de pessoas que eu apenas desverminei e a pessoa melhorou de muita coisa, Caio. Porque, na verdade, estão descobrindo cada vez mais doenças em adultos cerebrais, pulmonares e vias biliares em adultos que não se desverminam. Então, aqui é um conselho de vida para o teu público. 1 vez no ano é obrigatório, 2 vezes no ano para quem preenche esses critérios
E quando você falou de coisas, né, de coisas simples do cotidiano, que as pessoas não falam, às vezes, por tabu, ou por coisas no sentido que é tão. Que nem quando você falou assim, cara, a maioria das pessoas sentam errado pra ir no banheiro. Aí eu Uhum. fiquei perguntando, cara, qual que é o jeito certo? E às vezes nem é ensinado pra gente Aham. como que, tipo, senta ali e faz cocô, pô. Não tem muito mistério. Uhum. Mas, aí eu fico pensando, pô, se você fala que a galera senta errado, eu fico pensando, será, quantas pessoas você acha que se limpam certo? Se as pessoas, né, eu tô levando esse papo pra um lugar Uhum. interessante. Mas se você falou que a maioria das pessoas senta errado, eu falei assim, cara, imagina a quantidade de pessoas que sabem se limpar da maneira correta. Aí eu não sei, então a maioria da galera também se limpa errado? Vamos lá, vamos ganhar umas orientações agora aqui que vale ouro, porque depois de você ouvir com o coloprocto, que eu vou passar agora aqui, você tem uma responsabilidade de nunca mais fazer errado, né? O... Correto? Corretíssimo. Correto? Esse é o clima. É. Vamos lá. O... Que é toda a musculatura da região reto-anal para expelir as fezes. É algo assim, ó, complexo, né? Sempre quando eu vou defecar, eu começo a pensar, bah, agora o esfíncter esse vai relaxar, que ele vai contrair, o ângulo pubo-retal tem que abrir, né? É uma complexidade assim, cara, é algo assim, ó, Uma é algo, engenharia. é uma engenharia assim, ó, perfeita que nenhum ser humano conseguiria construí-la. Sim. Então, na verdade, precisa de toda uma alguma posição correta para essa defecação. Então, vamos lá. Primeiro detalhe. Você nunca pode sentar num vaso sanitário e jogar o teu corpo para trás. Ou seja, sentou assim aqui, errei. Hipótese alguma, porque tu está prejudicando os ângulos para defecação, Ângulo é tudo. tá? Segundo detalhe, você não tem que ficar extremamente com o corpo totalmente para frente. Você tem que ficar levemente inclinado para frente. Esta postura, correta. Tá entendendo? Outro detalhe, não é obrigatório. Mulheres são muito mais constipadas, trancadas do que homens. Como assim? Intestino preso. Ah, Pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar. sério? Se tu pergunta, Estatisticamente a mulher tem mais esse. 1.000 para 1. O louco! De cada 1.000 mulheres, tem um homem constipado. Se tu perguntar quem é que não funciona o intestino aqui, bem, vai ter mulher que vai levantar muitas. Eu tenho mulheres minhas que levam 15 dias para defecar, que defecam 2 vezes no mês. Nossa Eu senhora. tenho uma paciente nossa, que nós operamos alguns anos atrás, que defecava uma vez no mês, a cada 30 Eu dias. sou reloginho todo dia, mesmo horário, Isso é parece. maravilhoso. Levanta as mãos pro céu e agradece a Deus. Obrigado, Deus. Agradece, né? Porque mulheres um pouco mais constipadas, quem quer dar uma ajudinha para defecação, é o seguinte: colocar um banquinho, um elevador nos pés de 13 a 15 centímetros. Inclusive, tem até na internet, Mercado Livre vendendo, para você levantar os dois pés, as duas pernas para cima. É uma elevaçãozinha pequenininha, Sim. que isso aí abre um ângulo pubo-retal e facilita o esvaziamento completo. Muitas pessoas dizem assim, doutor, eu defeco, mas eu não esvazio tudo. Muitas vezes esse ângulo não abriu, o ângulo pubo-retal. Por quê? Tensão do trabalho, problemas financeiros, problemas de relacionamento causam essa contratura que nós chamamos de anismo. Olha que loucura, então a mente influenciando no. Completamente. E daí não abre esse ângulo aí. E essa elevação das pernas é algo que é muito importante para fazer com que esse ângulo abra. E aqui vem uma dica de ouro, que eu digo, pessoas me pagam para ouvir isso aqui que eu estou te passando essas dicas aqui, em relação ao seguinte: defeca e sai fora. Vaso sanitário não é local de tu ficar sentado ali, que foi isso que o Vilela ficou triste comigo lá. Cara, eu quero ficar tranquilo. Fica tranquilo em outro lugar, cara. Tu tá sentado num buraco, numa privada, forçando toda a musculatura do teu reto para baixo. O que eu opero por semana de pessoas com doença hemorroidária prolabada e prolapso de reto, a via do reto cai para fora, um dos motivos é ficar muito tempo sentado no vaso sanitário. Outros também têm relação, às vezes, com academia, com Sim. musculação, que não contrai o músculo perineal, né? Então, defecou e saiu. Ou seja, gente, vamos fazer cocô rápido, tá? É isso. Né? Defeca e sai. Não é local dele. Ah, mas antigamente era no jornal, né? Que as pessoas sentavam e defecavam no jornal. As pessoas mais antigas perguntam, as pessoas que têm mais do que 60 anos, qual é a tradição? Ela lê o jornal. Hoje em dia o pessoal quer atualizar a rede social sentado em vaso sanitário. Além de ser extremamente anti-higiênico pro celular, vai ter que causar uma desbiose. Isso aí vai prejudicar muito. Tu vai acabar, às vezes, fazendo cirurgia. Eu tenho no meu Reels, no meu Instagram, relatos.
que eu digo, pessoal, tô fazendo uma cirurgia aqui de um paciente com 33 anos aqui, prolapso hemorroidário de 4